Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. A história que eu começo com vocês hoje é de uma mulher de pouco mais de 20 anos de idade, que trabalhava num escritório. Proveniente de uma família de classe alta, era educada, calma, boa, e como se isso não bastasse, sua aparência era bastante atraente. Mas a partir de certo momento em sua vida, por motivo que ninguém imaginava, seu semblante mudou. Passou a falar menos, não se encontrava mais com os amigos e permanecia trancada em casa, mostrando-se sempre preocupada. Diante da mudança tão súbita, seus colegas começaram a ficar apreensivos. Passado aproximadamente um mês, ela voltou de longas férias com um sorriso, parecendo outra pessoa. Embora seu aspecto físico não tivesse mudado muito, sua atitude era diferente. Já não mostrava um semblante de preocupação. Havia se transformado numa pessoa alegre, segura de si e muito sociável entre seus colegas. As pessoas queriam saber o motivo da mudança, mas ela se manteve calada. Alguém de sua confiança, que sempre a apoiava em tudo, contou que certo dia ela lhe confessara a razão de ter mudado. Seu problema era um complexo de inferioridade por causa de seu nariz, a ponto de ela se sentar diante do espelho e se maldizer, pois aquilo a enchia de indignação. Na intenção de esconder seu complexo de inferioridade, ela se mostrava uma pessoa segura de si diante dos outros. Mas todo o seu esforço era inútil, porque sua consciência sabia que aquela aparência era um disfarce. Essa hipocrisia também não durou muito tempo. Sua autoimagem distorcida predominava em sua mente e em seu espírito. Chegou a pensar que as pessoas só olhavam para o seu nariz e que esse era o motivo de não ter um noivo. Enfim, isso provocou a falta de alegria em seu rosto e a falta de autoconfiança fez que ela se isolasse das pessoas. Até o dia em que ela decidiu tirar umas longas férias com o objetivo de resolver o problema. O recurso para curar a enfermidade de seu coração consistia em uma cirurgia estética. Foi a um hospital e submeteu-se a uma cirurgia no nariz. Finalmente, conseguiu seu objetivo. Pensando que seu nariz havia ficado bonito, sua autoimagem deu uma volta de 180 graus. A partir daí, começou a acreditar que conseguira a aparência física sonhada. A ironia, porém, é que a pessoa a quem contara seu segredo não percebeu que ela fizera cirurgia no nariz. A autoimagem daquela mulher podia fazê-la rir ou chorar. Tal como a protagonista dessa história, todos são influenciados em seu modo de pensar e agir pela autoimagem que trazem no coração. A certa altura da história humana, algumas pessoas pretendem compreender a existência do homem, excluindo dessa compreensão o conceito de Deus. Refiro-me aos filósofos existencialistas. A compreensão que tinham do homem era de um ser que não podia sair do abismo da culpa, da condenação e do desespero. De acordo com o filósofo dinamarquês Kierkegaard, a pior enfermidade causadora da morte do homem não é o câncer, mas a perda da identidade
isto é, o desespero de haver perdido a si mesmo. Karl Jaspers afirmou que para o homem existem situações extremas como a morte, a ansiedade, a luta, a culpa e etc. E sua existência consiste em admitir a frustração de tais situações externas. Albert Camus, autor do livro O Estrangeiro, afirmou: para poder viver uma vida absurda, é preciso conhecer a falta de sentido dela. Enfim, o tipo de homem descoberto pelos filósofos existencialistas é um ser que precisa de esperança e vive sem nenhum sentido. Além disso, tem dentro de si uma bomba relógio, que é a morte, e é incapaz de solucionar esse problema. Definitivamente, o homem sem Deus é um homem sem nenhuma esperança. Como o homem é um ser sem esperança, deve haver alguém que venha resgatá-lo. Caso contrário, não existe saída. Em Gênesis 3, 17 ao 19, descreve nitidamente como foi a vida de Adão quando este perdeu a esperança. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Até aqui, o conceito do homem é semelhante ao dos existencialistas. Adão teve de defrontar-se com a realidade da nudez e da rejeição como consequência do pecado. O que descobriu de si mesmo foi que estava separado da glória de Deus e sentiu-se vergonha por sua nudez, motivo pelo qual escondeu atrás de uma árvore. Além disso, viu-se como a maldição dos espinhos e ervas daninhas, pelo que com suor viu-se obrigado a sobreviver em circunstâncias totalmente desanimadoras. Por último, Adão descobriu que estava destinado à enfermidade e à morte, e que voltaria a ser pó. Como observamos na história de Adão, a Bíblia admite que o homem é um ser sem esperança. A manifestação do pecado fala de um homem que vive no abismo da desesperança. A partir da queda de Adão, o homem foi contagiado pelo vírus do pecado, exposto ao qual o DNA do homem começou a se contaminar. Como consequência disso, ainda hoje pensamos: sou pecador, não me posso livrar do pecado, e minha identidade espiritual é ser escravo do pecado. Isto é, temos uma autoimagem incorreta. Qualquer um que tenha uma autoimagem correta nunca poderá ser livre do pecado. A pior enfermidade mortal que pode ser concebida pelo homem contaminado pelo pecado é a distorção da autoimagem. Essa enfermidade pode ser observada em 4 casos. O primeiro caso é na dependência. Isto é, quando as pessoas amarram a autoimagem com a corda dos maus costumes, são presas dos desejos carnais, do álcool e dos jogos. A maioria dos que tem uma autoimagem de vício não está preparada para suportar a tentação e a prova do diabo. Eles pensam constantemente: sou um medíocre, sou um mundano, estou preso aos costumes do mundo, não me posso livrar deste mau hábito, e dessa forma transformam-se em dependentes. O segundo caso é na infelicidade. São aquelas pessoas que pensam não merecer o amor dos familiares e dos amigos e, consequentemente, passam a se alienar. Por exemplo, as crianças de rua, em sua maioria, provêm de famílias desestruturadas. A semente da infelicidade é
é semeada quando os pais se divorciam ou um deles morre prematuramente. Elas não conseguem se libertar da autoimagem que diz: você não merece ser amado, você é inútil. Assim, irrigam a semente da infelicidade e, em geral, terminam destruindo a própria vida. Essas pessoas são negativas e vivem presas ao ódio e à ira. O segundo caso é a debilidade. As pessoas que têm alguma debilidade física tendem a viver sob a ansiedade e a preocupação com a doença. Pensam que não pode ter uma vida saudável pelo fato de serem fisicamente frágeis. Elas pensam: eu já nasci frágil, por isso a enfermidade voltará a qualquer momento. Assim, por causa da autoimagem doentia, perdem a defesa mental e, quando fustigados por alguma doença, perdem imediatamente o ânimo. Essa categoria de pessoas nunca poderá ficar livre da enfermidade. O quarto caso é no fracasso. Em relação aos outros tipos de autoimagem, talvez seja esse o mais destrutivo. Ao ver sua falta de capacidade, de recursos, de apoio dos outros, a pessoa termina pensando: sou desprezado, estou inserido na classe baixa, sou um lixo. Haja o que houver, vou acabar em fracasso. Sou pobre. Pessoalmente, em visitas ao exterior, pude ver quanto essa categoria de autoimagem é destrutiva. Um denominador comum que descobri nos países subdesenvolvidos foi a mentalidade pobre. As pessoas pensam: somos pobres há várias gerações. Jamais poderemos livrar-nos da pobreza. Lamentavelmente, não pude encontrar nelas esperança nenhuma. Essa realidade torna-se mais visível em países do sudoeste asiático, na África e na América do Sul. O surpreendente é que muitos desses países estão repletos de recursos naturais e, apesar das riquezas e da ilimitada possibilidade de progresso, continuam sendo países pobres. O motivo é a mentalidade de fracasso. Os habitantes estão determinando o futuro de sua nação por meio da mentalidade da pobreza e do fracasso. A mentalidade dos israelitas que haviam chegado a Cádiz Barneia era semelhante a essa. Eles não puderam pisar na terra prometida, a terra dos sonhos, a terra de onde fluía leite e mel, apesar de tê-la exatamente à sua frente. Mas por quê? Você pode perguntar. Porque, embora tivessem tido a experiência da salvação de Deus e da disciplina durante 40 anos no deserto, não puderam se desfazer da mentalidade de servidão que tinham no Egito, a fim de pensar como filhos de Deus. Essa mentalidade pobre torna-se visível nos relatos dos 12 espias. A Bíblia esclarece que, após haver observado a terra durante 40 dias, o relato por eles apresentado foi negativo. E espalharam entre eles os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos garfanhotos, a nós e a eles. Números 13, 32 e 33. A mentalidade de servidão os fez considerar-se pequenos e insignificantes, e não permitiu que vissem a vontade e o plano de Deus. Foi por isso que não vacilaram em afirmar: diante deles parecíamos gafanhotos. O importante é que a terra de Canaã é um território onde se pode entrar com o complexo de gafanhoto, ou seja, aquele que não tem a capacidade de pensar como filho de Deus, muito menos lhe será outorgada nenhuma oportunidade. A única forma de mudar a autoimagem é voltar-se para Jesus Cristo. Em 2 Coríntios,
o texto que li no início, Paulo, ele adverte, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É em Jesus Cristo que se pode encontrar uma nova autoimagem, que consiste em crer, apesar de ser pecador e por sua injustiça merecer a rejeição. Seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. E agora esse homem é uma pessoa justa porque recebeu o perdão de seus pecados. Há alguns anos foram a leilão em Nova York os pertences de Jacqueline Onassis, esposa do ex-presidente Kennedy. Na oportunidade, o anel de noivado, avaliado em $500 mil, foi vendido por $2.590.000. Os textos do discurso de posse do ex-presidente também foram vendidos por $134 mil. Faz pouco tempo, vendeu-se um desenho a qual Picasso havia dedicado apenas 5 minutos, pelo valor de uma casa. Longfellow, famoso poeta americano, escreveu uma poesia em uma folha de papel de má qualidade, mas que foi vendida por $6 mil, ainda quando o artista era vivo. Como vimos, meus irmãos e irmãs, as coisas comuns tornam-se extraordinárias quando estão ligadas a alguém importante. O mesmo acontece em nossas vidas, glória a Deus. Podemos pensar que somos menosprezados e rejeitados no mundo, mas temos de olhar para nós pela perspectiva daquele que transformou a nossa vida. Kim Dae-do foi um coreano que assassinou 16 pessoas. Ele pensava que ninguém o amava e que a sociedade o rejeitava. Contudo, aceitou Jesus na cadeia e começou a clamar ao Senhor todas as madrugadas. Assim, foi transformado totalmente diante da cruz de Cristo. Sua autoimagem foi mudada. De assassino, transformou-se num filho de Deus, revestido de justiça e sua glória. Deu-se conta de onde vinha, por que vivia e para onde se dirigia. Passou a ter orgulho de sua nova identidade. No dia de sua execução, suas últimas palavras foram: Aleluia, graças a Deus, que está me chamando hoje. Faz tempo que espero por este dia. Estou muito feliz por esta gloriosa morte, que me permite ser aceito pelo Senhor. Dou-te graças, Pai, por haveres perdoado pelo sangue de Jesus Cristo alguém que merecia ir para o inferno e por me aceitares em teus braços. E ele foi executado. Que transformação tão radical! Esse criminoso que havia amaldiçoado a sociedade, a si mesmo e as pessoas, foi transformado completamente por causa de Cristo e se converteu em uma nova criatura. A mudança da autoimagem é isto, uma nova criação em Cristo. Este tipo de transformação ocorre somente quando alguém tem um encontro com Cristo. A Bíblia diz: Tu me farás conhecer a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16:11. A transformação manifesta-se quando alguém abandona o manto do passado e, concebendo uma nova autoimagem em Cristo, pode dizer: sou uma nova pessoa, tenho uma nova identidade. Aqueles que têm alguma enfermidade devem conceber uma autoimagem sã em Cristo. Devemos nos conscientizar de que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades e por seus ferimentos fomos curados. Tenho dado ênfase especial a esse aspecto, sobretudo quando prego em países mais pobres. Enfatizo o conceito, repetindo inúmeras vezes, para que as pessoas formem uma nova autoimagem. Vocês não têm nada a ver com a enfermidade. Ela foi resolvida na cruz. Vocês foram legalmente libertos. Em seguida, faço uma oração por cura divina e lhes digo que hajam pela fé.
Dessa maneira, tenho visto muitos milagres de pessoas que abandonaram amuletas, que deixaram suas cadeiras de rodas e que recuperaram forças nos braços. O milagre mais surpreendente que vi numa dessas oportunidades foi a de uma mulher curada de uma enfermidade no fígado, motivo pelo qual sua barriga era como um tanque de água, a ponto de ela parecer estar grávida. Logo após a oração, o líquido começou a sair e em pouco tempo ela tornou-se esbelta. Portanto, devemos nos libertar do que é carnal por meio do sangue de Jesus Cristo e formar uma autoimagem de livre do diabo e da ansiedade. Com uma autoimagem frágil e enferma, nossas defesas também enfraquecem. Desenvolvamos então uma autoimagem que nos garanta que podemos superar e vencer a enfermidade. Mateus 8,17 diz: E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Devemos crer que todas as coisas velhas passaram e em Cristo veio o novo, porque Cristo carregou nossas enfermidades e suportou as nossas dores. Definitivamente, precisamos ter autoimagem de uma pessoa sã. Em 1 Pedro 2,24, encontramos: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O que isso significa? Isso quer dizer que já faz 2000 anos que, olhando para nós, podemos nos ver sãos. Gálatas 3,13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Em 2 Coríntios 8,9 consta: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Efésios 2, do 4 ao 6 diz: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Não importa a sua aparência física, nem a sua origem, em Cristo já somos cidadãos do céu. Enquanto estiver nesta habitação passageira, o nosso corpo, estaremos neste mundo, mas na realidade em Cristo, o nosso homem interior já está assentado no trono de Deus. Portanto, é natural, uma vez que deixemos a habitação do corpo, voltemos à casa paterna, não construída por mãos humanas. Confesse corajosamente: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Nunca devemos esquecer a autoimagem que foi transformada. Alguém que logo depois de se ver, retirando-se, esquece de quem era. Uma vez que viu sua imagem no espelho da Bíblia, deve conservá-la. O Salmo 103 diz: Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele é quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. É muito conhecido o conto da águia e da galinha, de Norman Vincent Peale. Certo dia, um menino aventureiro descobriu o ovo de uma águia numa montanha, levou-o e colocou junto com os ovos de uma galinha. Passou-se o tempo e a águia nasceu junto com os pintinhos. O filhote de águia pensava que era um pintinho e se comportava como um deles. Certo dia, uma águia passou voando de forma majestosa por cima do galinheiro. Ao observá-la,
o filhote de águia notou que sua aparência era muito similar à daquela ave e pensou: essa águia se parece muito comigo. Eu venho observando porque minha aparência é diferente das galinhas e veja essa águia. Ela se parece comigo. E descobriu uma nova autoimagem, saiu do galinheiro e começou a voar livremente. Nós não somos o que éramos. Não devemos viver como vivíamos antes. Devemos nos ver na cruz e descobrir a nova imagem que Deus concebeu em Cristo. Uma tremenda transformação acontecerá em nossa vida se apenas adquirirmos uma nova autoimagem por meio da cruz de Cristo. Para ter uma nova autoimagem, devemos nos ver com os olhos de Deus. Devemos nos aceitar e nos amar como somos. Quem não se aceita e não se ama, jamais poderá conceber o pensamento de Deus. Portanto, primeiro você deve se apegar à sua nova identidade. Robert Schuller disse: muitos se castigam. E ele explicou que devemos nos amar, porque fomos salvos pelo sangue de Jesus. É disso que trata a autoimagem. Ou seja, primeiro é necessário que a pessoa se ame, para depois poder amar os outros. Neste mundo, vivem muitíssimas pessoas, mas não há ninguém que tenha as impressões digitais iguais às suas. Não acontece nem mesmo com os gêmeos. Ou seja, você é uma pessoa única no mundo e, portanto, vale muito. Vemos ao nosso redor pessoas se desqualificando. Elas dizem: porque não tenho esta aparência física? Porque nasci mulher? Porque nasci numa família pobre? Porque não cursei uma faculdade? Ou seja, elas rejeitam a si mesmas e vivem uma vida toda querendo ser outra pessoa. Todos nós temos uma missão. A razão pela qual nascemos é Deus ter algo para fazer por meio de nossa vida. Nem todas as flores são rosas. As magnólias também são flores. Isso significa que não são apenas as rosas que têm uma função. As magnólias também têm uma missão a cumprir. Portanto, devemos saber que a missão e o privilégio que Deus nos deu é viver felizes diante do Senhor. Devemos amar a nós mesmos. Cada pessoa tem uma autoimagem impressa em seu coração e pensa, sente, fala e age de acordo com essa autoimagem. Se esta é negativa, complexa e fracassada, sua vida também se desenvolverá dessa forma. Ao contrário, se ela a tem positiva e promissora, assim também será a sua vida. É preciso saber que o êxito e o fracasso estão na autoimagem interior, não na aparência exterior. Portanto, devemos nos aproximar da cruz de Cristo para conseguir essa autoimagem que foi comprada e desenhada com sangue. Temos de ver a cruz, abraçar a cruz e aceitar a nova imagem que Deus nos dá. Quando a nossa maneira de ver a nós mesmos se alinhar com a perspectiva de Deus, podemos nos ver com o amor de Deus. Podemos descobrir a felicidade que tanto desejamos se apenas tomarmos para nós a perspectiva de Deus, que nos vê e nos aceita como somos. Deus abençoe a cada um que ouviu essa palavra. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder todos os vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.